Segundo volume da obra. O fim do mundo. Estão todos aí em trevas, por isso a noite não é natural, e o dia também não é. Por não ser natural, há o desequilíbrio. A noite é fria, e o dia é quente. Está aí o desequilíbrio. A noite é escura e o dia é claro. Não é natural. O dia é do elétrico e a noite do magnético. O que é natural tem estabilidade e o que não é natural não tem estabilidade. O natural verdadeiro é uma coisa só e o que não é natural é variante. Então, muitos, por não conhecerem o verdadeiro natural, pensam que o natural é este e não se conformam com esse natural. Se está calor de matar, reclama, por não ser o verdadeiro natural. Se a noite está fria demais, de matar, reclama, porque não é o verdadeiro natural. O verdadeiro natural estão conhecendo agora, a imunização racional. Este é que é o verdadeiro natural de racionais, puros, limpos e perfeitos. Adotaram esse natural que ninguém se conforma. Ninguém se conforma com as enchentes. Ninguém se conforma com os tufões, furacões, com os raios, com as epidemias, com as doenças, com o sofrimento, com a morte, com os terremotos. São imperfeitos, cheios de defeitos. Ninguém se conforma com tudo isso, com esse natural, e na mesma hora se contradiz, dizendo que o natural é este, não se conformando com nada dessas coisas e outras mais, não sabendo o porquê de tudo isto ser assim. Mas, na mesma hora, se contradiz, não se conformando com ele. Ficava o vivente vivendo assim desse jeito, com essas contradições todas, sem saber deduzir o certo do porquê de tudo isso. Vivendo em um mundo sem saber por que vivia, não se conformando com esse natural assim. E na mesma hora, dizendo que o natural era esse, vendo e sentindo que o natural não podia ser esse, porque ninguém se conforma com todos esses males. Então, vivendo sem saberem por que viviam, falando sem saberem o que falam, e botando a culpa disso tudo num misterioso ser imaginário, e este misterioso imaginário levando a culpa de tudo sem ter culpa. Tudo isso por não saberem ao certo quem fez tudo isso. Imaginavam que algum ser misterioso fizesse tudo isso que aí está. Agora, conhecendo o verdadeiro, conhecendo a origem de tudo, estão sabendo o que o mundo é, consequência de seus próprios habitantes, vendo quanto tempo perdido dentro desse solitário buraco que é o mundo. Hoje, sabendo por que o mundo assim é e por que todos são assim, de onde tudo isso se originou, como se originou, para chegar a este ponto do conhecimento de tudo. Vem a nulidade de tudo, a nulidade de seu ser, de encantados que eram e hoje desencantados. Sabendo o porquê de tudo, vem quanto tempo de lutas perdidas nesta vaga ilusão, que é o encanto, e a sua formação de encantados sem solução, a não ser agora por meio da imunização racional.
Isto é para verem como estavam tão cegos que não sabiam o que diziam. E por isso, sofriam sempre por estarem fora do seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos. Agora, chegando à imunização racional, para tirar todos daí para fora, para o seu verdadeiro natural, por meio do conhecimento do seu verdadeiro natural, que está na imunização racional. Todos vão ficar de posse do fluido de sua origem, e ficando de posse do fluido de sua origem, estão imunizados racionalmente. Estando imunizados racionalmente, vivem racionalmente. Então, o mundo ficará um paraíso racional, por progredirem racionalmente, pelo progresso do ser racional. Todos vivendo alegres, felizes e contentes, por viverem racionalmente. E por assim ser, vindo o prolongamento dos anos de vida, pois não podiam continuar mais a viver sob o domínio do elétrico e magnético, por ser uma base a que o animal racional não pertence. Daí, um rumo limpo e triunfante para alcançarem a sua base de origem, a planície racional, alcançando-a naturalmente, por estarem ligados por meio do fluido racional, conhecendo o seu verdadeiro mundo. Entrando no seu mundo verdadeiro e se entendendo com os habitantes do seu mundo verdadeiro, cessam por completo todos esses males que perturbavam o animal racional. Tudo em fórmula racional. Daí a transformação dessa deformação para o estado natural de puros, limpos e perfeitos. A Terra subindo naturalmente, subindo e se transformando para o seu estado natural. Tudo naturalmente, passando por várias transformações naturais e, naturalmente, sem abalo de espécie alguma, porque tudo que é natural não se percebe. E assim, chegando tudo em seus lugares. Uma simples comparação com o espermatozoide, que é um líquido. Ninguém diz que naquele líquido se transforma tudo normalmente e naturalmente. E assim é esta natureza e este mundo. Tudo se transforma naturalmente. As gerações materiais se transformam até virem a sua extinção naturalmente, por várias regras normais, porque chegará a época em que terminará a procriação. Chegará a época em que parará tudo de reproduzir, vindo a extinção de todos os seres, como já houve a extinção de muitos seres, de muitos animais conhecidos pelo povo dessa época e outros desconhecidos, quando eram gagos atrasados, que não entendiam as coisas. Assim, como aqueles animais se extinguiram, tendo chegado a época de parar a sua reprodução, assim vai chegar a época de toda a bicharada se acabar, porque vai chegar a época de cessar a produção, tanto dos irracionais como dos animais racionais. Isto tudo é muito natural, vindo a extinção de tudo muito naturalmente, e sendo tudo dentro de sua época. Uma coisa normal e natural sem ninguém sentir. Tudo se transformando dessa deformação para o seu estado natural. Então, aí, a lua diminuindo os seus quartos, o sol muito menor. Tudo vai diminuindo.
tomando formas diferentes, tudo voltando a ser aquilo que era. O tempo passa, as épocas chegam e tudo se modifica por ser a razão uma só. Qual é a razão? Racional. Que se deformaram como estão vendo agora há tempo. A época de transformação desta deformação para o seu estado natural de racionais. As épocas se aproximam tão naturalmente e tudo chegando em seus lugares tão naturalmente. Vejam como vieram, como estão vivendo, quantas modificações já fizeram e quantas estão fazendo, e as que vão fazer para chegarem ao seu lugar de origem de racionais puros, limpos e perfeitos. E assim, o mundo encantado se aproximando do seu fim, pelas ordens naturais das coisas. Então, não estão vendo que esse mundo é um encanto que ninguém entendia o porquê dele ser assim? O porquê de todos serem assim e o porquê de tudo ser assim? Ninguém entendia, e por isso todos estão desentendidos de tudo, e desentendidos de si mesmo. Então, taxam o mundo de um enigma e todos os seus seres de enigmáticos. Conservam tudo assim, por não terem recursos para saber por que este mundo era assim ou é assim. Estão todos perdidos aí dentro, sem saberem dar solução deste enigmático mundo, que ninguém sabe de onde surgiu, de onde proveio, de onde provinham. Muitos achavam como uma coisa diabólica, dizendo: isto foi uma bola de fogo que caiu de cima e se transformou neste mundo. E outros com outras versões, outros com outras teorias, outros com muitas infinidades. São muitas as versões, as teorias são muitas, e tudo fica na mesma, sem solução. A agonia de todos continuava, as amarguras para encontrar uma solução deste mundo sem explicação, que ninguém nunca pôde dar. Assim, como uma mariposa que vive rodando, voando em torno de uma luz, sem saber explicar o porquê da luz. Assim era o ser humano dentro desse mundo, no qual vive sem saber explicar por que aí vive, muito menos o porquê da existência desse mundo ser assim. Hoje, chegando ao conhecimento de todos, o histórico de tudo que compõe a revelação completa de geração, criação e sua extinção. Todos de parabéns, com a felicidade verdadeira aí nas mãos, que é a imunização racional, que contém a planta desse encanto, desse mundo encantado. Tudo isto já era para ter vindo, mas agora é que chegou a época dessa grande e assombrosa revelação. E por o verdadeiro natural não ser esse deformado, e por não ser esse o verdadeiro mundo, por esse ser um mundo de mentiras, e por isso tudo se acaba. A continuação desse conhecimento encontra-se no 3º volume e nos demais até o 21º volume.